E aí, querido, graça e paz. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você vai ver esse vídeo. E eu vim aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. O último vídeo que eu fiz, a gente falou da primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, né? E agora nós vamos falar da segunda epístola de Pedro. Como a primeira, essa é uma epístola geral ou uma epístola universal. O autor, como o próprio nome diz, é o apóstolo de Jesus Cristo chamado Pedro, o Simão Pedro, né? E destinatários são as igrejas daquela região e também eu e você como igreja do Senhor. Essa carta, ela é um pouco diferente da outra, mas ela mantém o foco na exortação, quanto a andar em amor, andar em santidade, e também ela fala da nossa esperança. É uma carta escatológica, é uma carta que vai tratar da nossa esperança futura, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante nessa carta, que a difere um pouco da primeira, é que nessa carta há um zelo, né, do apóstolo Pedro contra as heresias, contra os falsos ensinos dentro da igreja. Você vai ver, além no capítulo 2, principalmente, já no final do capítulo 1, início do capítulo 2, todo um alerta contra falsos profetas, né, falsos mestres, que surgiriam naquela igreja. Ele sabia que iam surgir, porque já existiam muitos, e também ainda existem, né? Isso é fato. Dentro da igreja do Senhor sempre existiram os falsos ensinos, as falsas profecias, pessoas infiltradas com o objetivo de distorcer a palavra de Deus. Isso é fato e isso é criticado dentro dessa carta, né? Pedro traz um alerta para a igreja e correção nesse sentido. No capítulo 3, você vai ver a parte mais escatológica da carta. Ele vai estar falando contra escarnecedores, ou seja, zombadores, pessoas que zombavam e pessoas que ainda hoje zombam da nossa esperança, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você vai ouvir algo como cadê a vinda? Né? Está demorando. Cadê a promessa da vinda do Senhor Jesus? Né? Esse tempo todo se passou, cadê que Jesus vem? Vem nada, né? Essa era a zombaria que acontece até hoje. Então, ele traz aí uma motivação para a igreja, ele traz aí uma palavra que reacende a esperança de que sim, Cristo vem. Você vai ver um texto que ele vai falar que eles não devem, nós como igreja não devemos esquecer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, Deus não está retardando, Deus não está demorando, nosso Senhor Jesus Cristo não está demorando, nem está atrasado de forma nenhuma. O que acontece é que Ele é longânimo, Ele é paciente e Ele está esperando, Ele deseja que mais pessoas sejam salvas, que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, que mais pessoas sejam alcançadas pela graça, pela palavra de Deus e venham se juntar à família de Deus. E isso é uma mensagem importante para mim e para você. Nós devemos, sem demora, pregar o Evangelho, porque a qualquer momento o nosso Senhor pode voltar. Né? Deus não está ligado ao nosso tempo, o tempo dele é outro. Esse nosso tempo é um tempo finito, é um tempo que tem um fim. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Para Ele não tem esse negócio de estar faltando alguns dias. Para Ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Né? 10.000 anos para Deus é como um segundo. Para Ele, o tempo, né, não importa. Ele pode vir a qualquer momento. Ele poderia ter voltado naquele tempo do apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta. Ele poderia voltar hoje, ele pode voltar amanhã ou daqui a 20, 30 anos, nós não sabemos. O que a gente tem que fazer é como Pedro aconselha nessa carta, é vigiar, é orar e sem demora pregar o Evangelho para alcançar mais vidas. No final da carta, Pedro vai citar o apóstolo Paulo, o poderoso apóstolo Paulo, exatamente falando desses temas escatológicos, falando da nossa esperança em Cristo. Ele cita Paulo, dizendo que o que Paulo tem ensinado nas suas cartas,
é algo realmente de difícil compreensão, é algo difícil de entender e é por isso que muita gente tem distorcido. Então ele fala que nós devemos ter muito cuidado, estar atentos à palavra de Deus para que a gente não seja enganado pela distorção dos falsos pregadores, dos falsos mestres e dos falsos profetas. Então é uma carta que vai te abençoar, preste bastante atenção, leia com atenção e seja abençoado por essa palavra. Medite nessa palavra e pratique a palavra de Deus. Graça e paz.